TV Artilheiro. Vamos lá. Boa noite a todos, dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará Atlético Goianiense aqui na Arena Castelão, com o professor Wagner Mancini. Boa noite, professor. Primeira pergunta do Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Boa noite, Wagner, aqui, Boa Horácio noite. Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Acho que o microfone está funcionando, tá ok? Mancini, a minha dúvida fica muito questão até da moral dos atletas mesmo. A gente tem observado que os jogadores do Ceará, e não só desse ano, viu? Ano passado também foi assim. Fica muito, muito abalado com o decorrer da partida. Se sofre o primeiro gol ou se sofre uma pressão do adversário, parece que o time se desmonta emocionalmente. Eu queria entender como é que você vai conseguir manter o ânimo dessa equipe, conseguir trazer esses jogadores para estarem concentrados, até se a torcida não jogar a favor, vaiar os atletas, criticar os atletas, que a gente tem percebido, Mancini. E olha, repito, não é só com você. O elenco do ano passado também teve isso e poucos jogadores foram remanescentes. Desse ano a gente observa o mesmo comportamento e eu queria saber tanto uma solução que você possa dar e quanto também uma percepção sobre essa situação. Olha, a percepção é exatamente a mesma, né? Eu vou dividir o jogo hoje de 30 em 30 minutos. A gente fez um bom jogo durante o início, até mais ou menos essa margem de minutos. Aí o time já começou a perder os duelos, já começou fisicamente a ter uma atitude que não era condizente com aquilo que todos nós esperávamos. E no segundo voltou da mesma forma no segundo tempo. E a última parte, após tomar o gol do Atlético, foi uma equipe que desmoronou emocionalmente. É óbvio que nós estamos acostumados a ver isso no futebol, né? Muitas vezes a gente não vê na nossa equipe, mas vê nas outras equipes, mas é uma coisa que chama muita atenção. Eu, sinceramente, eu não tenho ainda a solução, porque eu também estou em fase de conhecimento, não só de dentro de campo, como fora de campo. Então, é uma análise que ela não é muito simples de ser feita, né? Com quem que eu posso contar hoje emocionalmente? Não é fácil. Você precisa de tempo para entender o jogador, e entender aquelas situações onde você sabe que vai gerar algum tipo de consequência emocional e que ele não está preparado para aquilo. A verdade é que o Ceará jogou apenas 25 minutos hoje, e aí depois a gente viu um Atlético que mereceu a vitória, que jogou melhor, que estava mais bem postados. O que me chamou muito a atenção hoje, e eu já estou aqui dizendo que eu vou fazer o que tiver que fazer, mas o Ceará vai melhorar. Essa é uma missão que há um mês atrás eu, neste mesmo microfone aqui, falei para vocês que seria difícil, mas que a gente ia lutar e a gente vai seguir lutando porque essa é a nossa vida, né? Mas o que eu vi em campo hoje me deixou muito chateado mesmo. O torcedor, ele tem razão da cobrança que ele está fazendo. É óbvio que ninguém quer violência, eu não estou aqui incitando nada, mas aquilo que o torcedor enxergou do jogo, eu também enxerguei. Uma equipe descaracterizada emocionalmente, uma equipe que não ganha duelos, uma equipe que vai se desorganizando ao longo da partida, e isso acaba tendo uma série de consequências, e a consequência de hoje foi uma derrota que ninguém esperava. Óbvio, a gente queria vencer a partida, queria voltar a ter chance de acreditar num acesso, mas diante de tudo aquilo que foi visto hoje, a gente tem que entender o porquê da temporada, né? Tem muita coisa que precisa ser reajustada e eu estou aqui para isso e vou reajustar, custe o que custar. Mancini, boa noite. Aqui é Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, FM 92.5. Mancini, antes da partida, o Ceará tinha cerca de 2,4% de chance ainda de acesso, segundo a UFMG. Agora, com a derrota, a situação ficou um pouco mais complicada. Restam ainda 8 partidas. A gente falar ainda que restam 8 decisões ficou um pouco complicado para o torcedor. O Ceará e o Wagner Mancini ainda pensam neste ano de 2023? Já começa o planejamento de 2024? Olha, enquanto tiver oportunidade e chance, a gente tem que pensar. É óbvio que ficou muito mais difícil, a gente sabe disso. Mas a gente, até por conviver no futebol há tanto tempo, a gente tem obrigação
ainda mais com esse escudo no peito, de ir à luta, de brigar. Diante do que eu vi em campo hoje, não. Aí não. Aí eu vi uma equipe entregue emocionalmente, eu vi uma equipe que eu já citei aqui, que não marcou bem, que jogou só uma parte do jogo, que foi muito coadjuvante das jogadas mais importantes da partida, entendeu? O Atlético teve uma organização melhor e por isso venceu a partida. Agora, faltam 8 jogos, 8 vitórias dariam chance. A gente vai ter que brigar por 8 vitórias, até porque o clube merece isso, a instituição merece isso. Mas é óbvio que ficou bem mais difícil. E aí a gente já tem que começar a pensar assim lá na frente. Tudo aquilo que está sendo feito já tem alguma coisa pensando lá na frente. A gente não pode de maneira alguma chegar e encontrar o Ceará dessa forma e não botar o dedo na ferida. A gente tem que botar o dedo na ferida e a gente está colocando o dedo na ferida diariamente no clube. E é bom que fique isso bem claro aqui. A gente está tomando as decisões que tem que ser tomadas porque ninguém quer ver o Ceará nessa situação. Ninguém gosta de sair de campo vaiado. Então há necessidade da gente recuperar rapidamente o bom ambiente, recuperar os jogadores em termos emocionais, a diretoria, os funcionários, todos aqueles que fazem parte, porque num dia de jogo você está envolvido não são só com 11 jogadores, são 60, 70 pessoas e mais, às vezes 50 mil no estádio, então é muita gente envolvida, a gente tem que recuperar o ânimo, a moral, a confiança, para que o torcedor possa querer vir ao Castelão, bater palma, jogar junto com a gente, mas a gente está muito distante disso. Boa noite, Mancini, Danilo Queiroz, futebolês. Mancini, você foi atleta do clube, treinador não é a primeira vez, tem experiência com outros clubes. Você falou que especificamente essa situação do Ceará, você não tem uma solução momentânea, acho que é aquela coisa da bola de cristal, ninguém tem, né? Então, a solução específica é uma coisa que vai aos poucos. Mas qual a situação que se pode trabalhar para um momento como esse? O que se pode trabalhar diante de uma situação como essa, uma situação de fim de ano? O Ceará ainda matematicamente vai ter condição, mas, como você mesmo disse, diante do futebol, diante do próprio apoio do torcedor, que o torcedor parece não perceber no time a possibilidade de, em apoiando o time que chegar às vitórias, ele também começa a protestar. Diante de toda essa questão, o que fazer? E eu não sou muito de fazer 2 perguntas em uma, mas eu tinha uma dúvida. Durante a semana houve algumas mudanças no clube e 3 foram relativas a atletas. Isso passou por você? Você tomou decisões em relação a isso? Obrigado, boa noite. O que fazer? Vamos lá. Você tem que ter postura na vida, no futebol, dentro da sua casa, dentro da sua família. A gente tem que ter postura. Até mesmo quando você perde uma partida que é normal, que faz parte do jogo. Eu já vi muitos times que perderam dentro de casa e saíram aplaudidos. O torcedor entendeu aquilo que foi feito dentro de campo, que os atletas se empenharam ao máximo para isso. Hoje, nós não podíamos esperar nada melhor do que isso, porque o Ceará foi muito distante de uma equipe que está brigando pelo acesso, não só no aspecto emocional, na parte de organização. Então tudo isso daí tem que ser bem analisado. O que fazer? Nós temos que fazer uma gestão de crise, não só com tudo aquilo que está acontecendo dentro do clube, mas o que está acontecendo dentro do elenco. Eu tenho visto os atletas discutindo, tentando achar uma fórmula melhor e as coisas não estão acontecendo. É óbvio que eu sei que o emocional acaba atrapalhando muito e ele joga contra a gente neste momento. A gente tem que ter uma atitude um pouco mais severa. Não dá para a gente ver o Ceará perdendo divididas, perdendo duelos, perdendo no jogo aéreo a maior parte do tempo. Então isso, de certa forma, não incomoda só o torcedor, incomoda a gente também, incomoda quem está dentro do vestiário. Há briga entre nós, há discussões, há questionamentos, e isso tudo, para este momento, é muito perigoso, porque você pode passar da conta e, de repente, acabar, de certa forma, cometendo alguma coisa que possa ser
que pode ser que lá na frente você se arrependa. Então, sim, em alguns momentos na vida a gente tem que ter calma, é exatamente neste momento. Ter calma, saber analisar muito bem aquilo que está acontecendo. Nós já pegamos uma coisa pronta, e é óbvio que fica muito mais difícil quando a montagem do elenco não foi sua, a preparação do time não foi tua, mas a gente faz parte de todo esse plano. E dentro desse plano, pelo menos a minha atitude vai ser botada em prática. E disso o torcedor pode ter certeza. As cobranças estão sendo feitas, e aí eu já vou entrar na segunda parte da sua pergunta. É óbvio que foram decisões algumas delas que não cabem ao treinador, né? Mas eu sentei com a diretoria, sentei com o presidente, estava a par de tudo aquilo que estava acontecendo, até porque hoje a gente tem o hábito de sentar, de conversar muito sobre tudo aquilo que realmente faz parte do dia a dia do clube. Ele me colocou a par de tudo aquilo que estava acontecendo. Da parte técnica, óbvio que eu tenho também a informação de tudo aquilo que vinha acontecendo e aquilo que eu vi em pouco tempo. Então, se tiver que fazer mais alguns ajustes, serão feitos daqui até o final do ano, para que a gente possa realmente ter, pelo menos neste final de ano aí, uma equipe que brigue em campo, que lute, que jogue futebol e que possa aos poucos devolver ao torcedor toda a confiança que ele deveria ter na gente e que no momento a gente sabe que não tem. Mancini, boa noite, tudo bem aqui, ó? Del Boa Luiz, noite. tudo bem, da TV Editora Dinâmica. Mancini, é o seguinte, não vou falar nomes de treinadores, né? Mas o Ceará muda muito de treinador, né? Treinador A, B, C, aí chega Wagner Mancini. Final de temporada, ainda tentando o acesso, era um time que ainda brigava matematicamente, e matematicamente ainda briga, mas muito difícil. Eu te pergunto, para um treinador, e aí uma pergunta diretamente para treinador de futebol mesmo, é difícil, Mancini, porque você chega e tem jogadores que podem ser que não encaixem no teu estilo de que você gosta de ter no time em campo. E aí o Ceará, e aí volto à questão das trocas, trocou A, B, C para chegar no Mancini. Isso também é um fator que dificulta o trabalho? Isso também é um fator que prejudica até o teu trabalho para que você possa mostrar? Você disse ainda há pouco que vai chegar junto, o Ceará vai melhorar, mas não tem um prazo para isso, né, Mancini? Porque você chegou, barco andando, e fica complicado. Queria te perguntar se, na questão de gestão, para ter os jogadores, o elenco, não digo começar o trabalho, mas ter jogadores que façam com que o treinador, dentro do que ele pensa, colocar em prática? Olha, a pergunta é muito interessante porque me dá a oportunidade de falar sobre algumas coisas que são muito importantes ao longo de uma temporada e que muitas vezes elas não são analisadas da forma fria como deveriam ser. Certamente as pessoas que montaram o elenco já não estão mais no clube. Então é óbvio que eu tenho dificuldades na formação não só do time titular, como também ao longo dos treinamentos, ao longo da semana. Nós temos algumas posições na equipe que a gente sofre muito, porque na minha maneira de pensar futebol, eu precisaria ter alguns atletas que tivessem, vamos dizer, um pouco de característica voltada para o meu modelo de jogo. E às vezes a gente não encontra isso. Eu estou tendo um pouco de dificuldade na armação da equipe, também baseado na característica deles e também baseado naquilo que o Ceará precisa para ser imponente no jogo. A partir do momento em que eu monto uma equipe dentro de casa para enfrentar um Atlético Goianiense que vem bem na competição, que começou mal, mas que melhorou na competição, eu não posso jogar somente me defendendo. Então, essa é a dificuldade onde eu tenho às vezes. Eu estou enfrentando a dificuldade por não ter sido formado o elenco nas minhas mãos. Mas eu sabia disso quando eu aceitei o convite do Ceará. Então, eu jamais vou reclamar disso. Mas, dentro da minha resposta, cabe eu dizer isso.
Se de repente a gente tivesse algumas outras peças diferentes ou atletas que já me conhecessem, talvez a gente encurtaria esse tempo, porque 5 jogos é muito pouco para você chegar e mudar um panorama de uma equipe que vem mal na temporada e que vem sofrendo muita pressão do torcedor, desequilibrado emocionalmente. 5 jogos são 20 e poucos dias. É muito pouco isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar resultado, eu sei disso. E eu incansavelmente tenho me dedicado ao Ceará exatamente por isso. A cada momento e a cada escalação, vocês têm visto que eu quero uma coisa em campo. Acho que isso fica notório, mas ao mesmo tempo, talvez esses atletas não estejam ainda preparados para aquilo que eu estou pedindo para eles. E hoje eu vi isso com muita atenção. Vi pelo menos 4, 5 jogadores chegarem no final do jogo sem condição de andar até o vestiário. E eu não posso ter isso no jogo. Nós não podemos de maneira alguma achar que 5 substituições não são o suficiente numa equipe que joga 10 na linha. E hoje, se eu tivesse mais substituições, eu faria mais substituições, porque eu vi atletas, eu não vou citar o nome, óbvio, até porque não vem ao caso isso, mas eu vi atletas no final do jogo pedindo para acabar o jogo porque não aguentavam mais. Então, isso é fruto muito da montagem, mas também é fruto do aspecto emocional que está jogando contra esses atletas hoje. E aí você tem perda de qualidade, perda de confiança, perda física, porque a tua perna enche e você não consegue se deslocar em campo. E o adversário está cheio de moral, passando, entrando com outros atletas, descansados. Então tudo isso vem numa sequência muito, muito grande. Voltando mais a sua pergunta agora, é muito difícil quando você tem que dirigir alguma coisa que não foi montada por você. Mas a nossa profissão faz com que a gente tenha que fazer isso de vez em quando. Então eu vou, até o término do ano, tentar tirar o máximo desse grupo e na montagem do ano que vem tem que ser diferente. Tem que ser um time diferente, porque eu também não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Muito obrigado a todos que participaram da coletiva. Obrigado, professor. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. TV Artilheiro.